Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Jéssica Pereira, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitiva comportamental, em relacionamentos e também em bem-estar. E hoje vou explicar sobre os 4 pilares que são trabalhados na terapia online. Bem, a autoestima, ela se refere à forma como você se vê, como nós nos vemos, de forma ali na autoimagem, no nosso autorreforço, na autoeficácia e também no autoconceito. Então, esses 4 pilares, dentro desses aspectos, é o que vai influenciar para que você tenha uma boa autoestima ou uma autoestima baixa, vamos dizer assim. E dentro da terapia é trabalhado os 4 pilares com os pacientes de forma ali separada, para que a gente possa, por exemplo, avaliar qual pilar está rompido da autoestima dentro ali da vida desse paciente, para que a gente consiga também perceber os padrões de funcionamentos dele referente à autoestima e para que possa se trabalhar de uma forma mais assertiva. Então, como eu falei, a autoestima ela está associada a áreas da vida do paciente. Então, essa autoestima ela pode variar no campo do trabalho, no campo familiar, no campo mesmo pessoal de vida desse paciente. E dentro da terapia, a gente vai avaliando em cada área como que está a autoestima desse paciente. No primeiro pilar trabalhado é o autoconceito. É tudo aquilo que pensamos sobre nós mesmos. Então, o autoconceito, ele é a base de como nos vemos e nos avaliamos, incluindo ali quais são as nossas habilidades, quais são as nossas falhas, quais são as nossas virtudes. Então, é essencial entender que o autoconceito, ele não é algo estático, ele é algo que evolui de acordo com a experiência com que passamos, essas novas experiências e também com os conhecimentos que adquirimos ao longo da nossa jornada de vida. Então, dentro do trabalho da terapia cognitiva comportamental, os pacientes são ajudados a reestruturar os pensamentos, por exemplo, negativos que eles têm sobre si mesmos, promovendo uma visão mais equilibrada e realista. O segundo pilar a ser trabalhado na terapia é o pilar da autoimagem, que significa tudo o que pensamos sobre a nossa aparência física ou apresentação. Então, a autoimagem do paciente é frequentemente influenciada por padrões sociais e culturais, que é o que leva a distorções cognitivas na maneira como ele se percebe fisicamente. Então, na terapia é feito um desenvolvimento pessoal que vai focar em uma aceitação corporal, né? Descobrindo também os distúrbios de imagem corporal que esse paciente ele tem carregado durante a sua jornada para poder oferecer ali um suporte valioso para aqueles que lutam contra uma autoimagem negativa, né? Então, de acordo com a autoimagem negativa que esse paciente ele traz dentro da terapia, trabalhado todos os aspectos desses padrões ali comportamentais, de pensamentos, de emoções associada à sua autoimagem. O terceiro pilar é o auto-reforço, então é a nossa capacidade de se reforçar, né? A gente vai observar o tanto que esse paciente ele tem se esforçado dentro da vida dele, né? É aquele pilar que vai tratar daquela habilidade de como que ele está se recompensando a si mesmo, como é que está sendo o próprio incentivo dele, como ele se sente incentivado referente aos seus comportamentos positivos, às suas conquistas durante a sua jornada de vida. Então, o auto-reforço ele é crucial para manter a motivação
ali do paciente para o seu desenvolvimento pessoal contínuo. Então, às vezes ajuda o paciente a buscar livros, né, que desenvolva ali o pessoal dele nesses aspectos também de como aprender a se reforçar, né, a fortalecer esse aspecto da autoestima. E dentro ali da terapia cognitiva comportamental, a gente identifica também esses padrões e ajuda a estabelecer ali rotinas de auto-reforço eficazes para esse paciente. Então, se ele chega na terapia sem saber se auto-reforçar, ele sai da terapia sabendo praticar esse auto-reforço, que é um pilar muito importante dentro da autoestima dele. O último pilar é o pilar da autoeficácia, né? Que é o quanto acreditamos e o quanto confiamos na nossa capacidade. Então, a autoeficácia ela é definida para a nossa confiança ali de realizar tarefas e alcançar esses objetivos. Então, aumentar a autoeficácia é feito através de atividades onde a gente auxilia esse paciente a se desafiar, a expandir suas habilidades, né? É, a também haver esse treinamento de habilidades específicas que ele precisa ou de algum treinamento profissional. Então, dentro da terapia cognitiva comportamental, a gente trabalha com esses indivíduos ali para que eles adquiram uma crença mais forte, mais assertiva referente às suas capacidades. Bem, e para finalizar, vou falar sobre 10 dicas específicas que você pode fazer para ajudar esse paciente também a trabalhar a sua própria autoestima. A primeira dica é que esse paciente ele precisa saber aceitar elogios e também a desenvolver ali talentos. Então, é importante que esse paciente insira hobbies durante o seu dia a dia, né? Trabalhe em algo que goste para aumentar a sua autoconfiança, para que consiga ver o seu progresso, a diferença que ocorre nesse progresso dentro da sua vida, né? Receber o reconhecimento das habilidades é muito importante. Então, isso é necessário para que também esse paciente ele passe a acreditar em si mesmo. Então, aceitar elogios e desenvolver talentos é muito importante. Se sentir grato sem se depreciar ou minimizar as suas conquistas. Então, isso ajuda a fortalecer a autoestima. A próxima dica é manter uma agenda ou um diário na qual o paciente ele vai aprender a registrar suas realizações, né? Então, mesmo que pequenas, dentro mesmo da terapia, a gente ajuda esse paciente a reconhecer as suas pequenas vitórias, a reconhecer esse valor ali que precisa estar associado à sua jornada de vida dentro dessas vitórias. Então, o paciente ele pode usar um diário para escrever o que o faz feliz, sobre momentos ali de superação que passou durante a sua vida e revisitar essas anotações também ajuda a lembrar que sim, que ele é capaz, que a vida dele tem um propósito, né? Então, isso ajuda ao paciente a mudar as crenças negativas ali sobre a sua própria vida ou a fazer comparações também disfuncionais. A próxima dica é que esse paciente ele precisa cuidar da sua saúde física. Então, eu sempre falo para os pacientes aprender a ter alguma habilidade referente a exercícios físicos ou a praticar algum esporte específico, encontrar ali algum tipo de esporte ou exercício que goste, porque isso vai ajudar
também a trabalhar a sua saúde física, né? E mental também associada, né? Então, manter uma relação ali saudável também com a comida vai melhorar também na sua aparência, consequentemente, vai reforçar a ideia de que ele está cuidando de si mesmo, né? Então, quando o paciente ele se sente saudável e bem consigo mesmo, é bem mais fácil aumentar a sua autoconfiança e a sua autoestima. A próxima dica é que o paciente precisa aprender a valorizar a própria companhia. Então, ele aprende em terapia a fazer mais coisas sozinho, ou seja, sem estar dependendo de terceiros para poder, por exemplo, ser corajoso o suficiente para fazer suas coisas, né? E isso pode ser desde uma ida ali no cinema até algum tipo de outra atividade que ele consiga fazer sozinho e valorizar a sua própria companhia. Então, tudo isso é muito importante para que ele construa uma autoestima sólida, né? Outra dica é saber enxergar o lado bom de cada situação, mesmo nas situações mais desafiadoras. Então, isso ajuda o paciente a ir mudando a perspectiva, a focar ali no que tem de positivo dentro daquela situação e referente ao que tem de ruim, procurar soluções. Então, em vez de problemas, para ajudar ele a ter uma mente leve e uma confiança alta, né? Então, isso ajuda a cultivar o otimismo, que também está associado para que tenha uma boa autoestima. A próxima dica é reservar um tempo para si. Então, passar um tempo sozinho, sem haver um isolamento exagerado, isso é saudável. Então, utilizar esses momentos ali ao longo do dia para refletir o que que teve de bom naquele dia, para relaxar, para manter o seu autocuidado em dias, é sempre importante também, até mesmo de questão de manter uma dose saudável de interação com pessoas, cultivando o essencial, aquilo que realmente importa para ele. A próxima dica é praticar boas ações. Então, dentro da terapia, é muito importante que o paciente adquira um sentimento de realização em fazer atividades também ao próximo. Pode ir desde uma doação ou fazer algum gesto mesmo que transforme a vida também daquele paciente, que ele se sinta bem em fazer esses pequenos gestos. A próxima dica é que o paciente ele precisa sempre ter metas realistas, né? Porque metas inatingíveis sempre vai gerar ali algum tipo de frustração. Então, estabelecer uma meta, ser guiado por essa meta é super importante. Então, o ideal é que comece pelos pequenos objetivos, né? Que possa saber de alcançar e a cada conquista, por menor que pareça, reforce a sua sensação de capacidade. Então, depois de alcançar uma meta, pode estabelecer outra e seguir em frente, que isso também é uma característica da terapia cognitiva comportamental. Outra dica é aprender a desapegar do que os outros pensam. Então, você não pode controlar o que os outros pensam sobre você, mas pode controlar o quanto que isso vai afetando. Então, é importante que o paciente se concentre em quem ele é e no que acredita, em vez de se preocupar com as opiniões externas, né, a ponto de se sentirem afetados, como aparece em muitos pacientes dentro da terapia que as opiniões dos outros impactam de uma forma a trazer um sofrimento alto. Então, essas opiniões dessas outras pessoas dizem mais sobre elas do que o próprio paciente, a própria pessoa. Então, é importante sempre saber separar aquilo que é meu e aquilo que é do outro. Por último,
A última dica é aprender a gostar de si mesmo, aprender a amar a si mesmo. Então, é, a, im- a opinião do paciente é importante sobre ele, né? Se houver algo que empate de o amar, de se amar plenamente, o ideal é que busque, né, uma terapia, uma ajuda mais personalizada para trabalhar dentro daqueles pilares que falei no início do vídeo. Então, dentro da terapia, o paciente ele vai trabalhar esse autoconhecimento também, junto com a autoestima, para aprender também a se amar. E por meio disso, crescer, evoluir como pessoa e evoluir dentro das questões da autoestima. Para que tenha uma autoestima saudável e isso impacte, né, transforme a vida desse paciente de uma forma incrível. Bem, chegamos ao final do vídeo. Eu espero que você tenha gostado, de entender um pouco sobre esses 4 pilares e também dessas dicas de como elevar a autoestima. E deixa aqui abaixo um comentário do que você achou desse vídeo. Se quiser também compartilhe com alguém especial. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.